promessa, para quem era e o porquê do direcionamento de Paulo ter falado esse tipo de frase. Por que Paulo disse à igreja de Coríntios esse tipo de situação? Que Deus escolhe as coisas loucas, vis, fracas, para confundir as sábias, as fortes e as grandes deste mundo. São 3 aspectos fracos que Deus escolhe para confundir 3 aspectos fortes. Por que Deus me escolheu? Você já se fez essa pergunta? Eu já fiz para mim essa pergunta. Por que Deus me escolheu? O porquê que Deus me separou? Porque tinha tantos colegas meus que estavam ali naquela roda da bebida, naquela roda de cachaça. E por que Deus escolheu a minha pessoa para me arrancar daquele lugar, me tirar daquele lugar e hoje me levar lá como profeta de Deus? Por que Deus tirou você no meio das suas amigas, aquela que você estava lá e alguém olhava para você e dizia mais um no meio das outras? E Deus escolheu você daquele lugar e tirou você, colocou você hoje sentado aqui com cadeira de princesa, porque todo aquele que está sentado aqui não é outra coisa menos do que príncipe ou princesa. Essa noite Deus escolheu você porque tem um projeto, e a Bíblia diz em João capítulo 16, verso 16, que não foi Deus, não foi você que escolheu o Senhor, mas o Senhor que escolheu a vós. Então já começa a entender que Paulo está explicando isso à igreja de Coríntios, porque a igreja de Coríntios era uma igreja que qualquer um, eu ou você, se fôssemos passando em um lugar e a gente passasse transitoriamente olhando para aquela igreja, com certeza você sentiria vontade e desejo de se congregar nela, porque era uma igreja completa. Ali havia profeta, ali havia profetisa, ali também tinha doutores, ali também tinha pastores instruídos na lei, e era uma igreja conforme tudo aquilo que a gente sonha. Só faltava uma coisa: primeiro, eles eram soberbos, e segundo, faltava discernimento, a explicação de tudo do que se andava dentro da igreja. Olha para cá que Paulo começa a explicar a eles agora o porquê de tudo que eles estavam pensando que era. Eles estavam inchados, pensando que era muita coisa, e Paulo começa a explicar a ele que Deus escolhe as coisas que não são para confundir as que são. Eles estavam pensando porque que tudo aquilo que eles tinham era uma dádiva deles, era uma coisa que era deles, e aquilo que Deus me entregou não é meu, o ministério que Deus me entregou não é meu, essa voz que você tem para adorar a Deus não é sua, aquilo que você tem não é seu, tudo aquilo que você tem foi Deus que te deu. Glória a Deus. E eles estavam inchados, pensando que aquilo era dádiva deles. E Paulo começa a explicar agora que Deus não precisava de dádiva alguma do homem para nada. O milagre não vinha daquilo que eu poderia ter ou fazer. O milagre vinha daquilo que Deus quisesse operar. Olha para cá, Deus nunca precisou de coisa difícil para fazer o milagre, não. Ele opera pelas coisas simples. Ele não precisa que você tenha 30 mil na conta para ele dar um carro de 50, acrescentando só 20. Assim a glória seria sua e não dele. Ele não precisa, porque a Bíblia diz no capítulo de número 6 de Juízes que o povo tornou a pecar, e a Bíblia diz que Deus entregou os israelitas na mão dos midianitas por 7 anos, e a Bíblia diz que um homem só estava malhando trigo no lagar, o menor da família dele, um homem que talvez alguém olhasse para ele e dizia: não tem mais nada na vida dele que possa resolver, não tem mais nada que alguém possa fazer por ele, é o fim de todas as coisas. E alguém olhou para ele, talvez tenha dito isso, mas a Bíblia diz que Gideão estava só, malhando trigo no lagar para sustentar sua família, e a Bíblia diz que o anjo desceu no carvalho em Ofa, olhou para ele naquela situação e disse: varão valoroso, Deus é contigo. Ele não começou entendendo, dizendo: o porquê, se Deus é comigo, por que eu estou passando por tudo isso? Por que a nação brasileira está passando por tudo isso? Por que eu e você está passando por tudo isso? A causa de tudo isso se chama porque eu e você pecamos contra Deus, mas ainda há remanescente nessa casa, ainda há remanescente na tua casa. E quando você estiver de pé, coluna para sua família, e quando você estiver de joelho no chão, é coluna para tua casa. A Bíblia diz, querido e amado irmão, que aqui, como se foi louvado esta noite, Deus entregou o exército dos midianitas na mão de Gideão como se fosse um só. Glória a Deus. Deus não precisou de muita coisa
coisa, só precisou que ele se disponibilizasse a fazer a vontade de Deus. Deus está procurando esses últimos dias, não é pessoas ricas, não é pessoas de boa estatura, não é alguém que tem um bom diploma, além de que isso seja necessário para outras coisas, mas querido, para a vontade de Deus ser feita e concretizada na minha e na tua vida, só precisa de duas coisas: fé e obediência. Fé e obediência. Quando isso está andando em conjunto, em obediência com Deus, o milagre acontece. A igreja de Corinto estava pensando que eles tinham aquelas dádivas porque era de si próprio. E Paulo começa a exortar: não, querido, você talvez seja profeta, mas você não quer que você entenda. Tudo aquilo que você profetiza não é da sua parte, vem de Deus. Tudo aquilo que você revela não é da sua parte, vem de Deus. Se você prega a palavra da pregação que eu vos tenho pregado, Paulo diz, porque não é de mim mesmo. Jesus olhou para os judeus e disse: aquilo que eu vos tenho pregado não vem de mim, vem do Pai. Então ele sabia que nada daquilo que ele tinha era dele, era Deus quem dava. E os coríntios estavam pensando que tinha alguma coisa, mas só que tudo aquilo que eles tinham era de Deus. Tudo aquilo que Deus tinha feito tinha sido para a glória dele mesmo. E eu quero que você entenda, que eu vou citar aqui agora para que você possa entender que o milagre, quando Deus quer operar, ele não precisa de muita coisa. Você escutou essa noite que só precisou de fé para a irmã Sandra chegar lá no caixa econômica. Eu não estou pregando dinheiro, estou pregando para que você possa entender que quando ele quer fazer, se é bênção ele dá, se é prova também ele dá, e se ele quer tirar você dessa provação ele tira. É só com sopro só. Glória a Deus. Deus não precisou de muita coisa. Não precisou de muita coisa. Olha para cá. Deus olhou para Moisés. Você se lembra da palavra que eu ministrei aqui inicialmente? Eu vou entrar nela agora para que você possa entender. A Bíblia diz que Moisés sobe ao Horebe. Sobe aonde? Horebe. Sobe ao Horebe. E quando chega lá em cima, Deus começa a falar com ele, porque Deus tinha um ministério na vida de Moisés. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Quando isso, a Bíblia diz em Mateus capítulo 22, verso 14, quando a Bíblia está mencionando isso, está dizendo assim, que muitos são chamados para a salvação, mas poucos são chamados para o ministério. Entenda uma coisa: para a salvação qualquer um pode se salvar. Levanta a mão e aceita Jesus. Agora ele tem um negócio com aqueles que ele escolhe para o ministério. Ele separa uns para que possam ser profetas, doutores, pastores, bispos da sua igreja, ou até por aí afora evangelistas. Aí Deus escolhe Moisés. A Bíblia diz que Moisés estava já com 80 anos de idade quando Deus chamou ele para o ministério. A primeira coisa que eu vejo: não há idade para ministério. Talvez alguém diga assim: eu já estou velho demais para me ser pastor. Querido, você é só começo. Quem é o dono da vida? Quem é dono da morte? Quem pode acrescentar a vida do homem? Ou quem pode dar força ao cansado, dar força ao oprimido? Quem faz a boca do homem? Quem dá força e vida ao homem é Deus. Agora a Bíblia vai me dizer que Moisés está em cima. E a Bíblia diz que ele olha para a sarça e a presença de Deus ecoa com uma voz poderosa dizendo: Moisés, não se aproxime daqui, porque o lugar que tu estás é terra santa. Tira a sandália dos meus pés. Mas o que eu quero que você entenda esta noite foi do que Deus falou com Moisés, algo que isso irritou a Deus. A Bíblia diz assim, que quando Deus termina de dizer tudo a Moisés, então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tem me falado ao teu céu, porque sou pesado de línguas e sou pesado de boca. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Querido, Deus te escolheu não pela sua capacidade, mas principalmente pela sua incapacidade. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo de número 7: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência da glória não seja nossa, mas daquele que é o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Ele escolheu Moisés não porque Moisés pudesse,
mas era principalmente porque aquilo que ele não podia fazer. E Moisés, uma coisa que Deus se ira, você sabe uma coisa que irrita Deus, é porque ele escolheu você para uma coisa, para uma tarefa, e você está adiando aquilo que ele tem na tua vida. Moisés foi chamado e Moisés quis adiar. Moisés colocou obstáculo. Moisés disse: eu não posso ir porque sou pesado em boca, porque não tenho uma eloquência para falar. E quem sou eu que vá até Faraó? Olha para o seu irmão e diga: Deus vai te usar. Deus vai te usar. Não, diga: Deus vai te usar. Deus vai te usar. Independente da sua capacidade, Ele quer usar você. É por isso que Ele escolheu você da roda da cachaça, da prostituição, tirou você da mentira, da idolatria. É porque Ele quer usar você. A Bíblia diz que depois de 80 anos, porque Ele passou 40 no Egito e 40 na terra de Mídian. E quando 40 anos, eu quero que você entenda, Moisés, ele sabia fluentemente a língua dos egípcios. E também fluentemente ele sabia a língua dos hebreus. E 40 anos ele passou em cada ambiente desse. Imagine só, você passa 6 meses no lugar, quando você volta, já volta com o sotaque de lá. Imagine 40 anos você morando no mesmo lugar. Moisés sabia falar eloquentemente. Ele quis adiar o chamado de Deus, porque ele temeu a Faraó. Ele olhou para Deus e disse: quem sou eu que vá até Faraó? Deus olhou para ele, talvez eu imagino assim: você verdadeiramente não é nada, mas aquele que vai adiante de você é o Todo-Poderoso. Glória a Deus. Então diga somente Moisés uma coisa. Ele disse: se eu chegar lá e disser que o Deus dos hebreus me enviou, eles não vão acreditar. Isso sabe o que é? É a desculpa que eu e você muitas das vezes coloca no início do nosso ministério. Deus nos escolhe para um propósito e eu e você coloca a pedra de tropeço, colocamos empecilho de fazer: ah, pai, eu não vou, porque se eu for, alguém talvez vai fazer alguma coisa comigo. Ah, pai, eu não posso dizer isso, porque se eu disser é porque fulano é grande, porque esse cara é pequeno, porque fulano é beltano. Não, Deus não quer saber disso. Ele escolheu você, é você que Ele vai te usar. E a Bíblia diz que Deus olha para Moisés: veja a grandeza do meu e do teu Deus agora. Isso é que é grandeza. Ele olha para Moisés pela sua incapacidade e olha para Moisés e faz uma pergunta: o que é isso que está na sua mão? Você não entendeu, por isso ele deu glória a Deus. Mas eu vou explicar para você. O que é isso que está na sua mão, Moisés? Moisés olha para Deus e diz: uma vara. Simples. Moisés menosprezou aquilo porque para ele não tinha significado algum. Uma vara não podia fazer nada nas mãos de Moisés, mas nas mãos de Deus a conversa era outra. Ele olhou e disse: uma vara. Deus olhou para ele e disse assim: rebole ela no chão. E a Bíblia diz que Deus fez Moisés lançar ela no chão. E ela se transformou em quê? Serpente. Em quê? Serpente. E a Bíblia diz que Moisés fugia dela. Entenda isso aqui. Às vezes as cobras estão bem pertinho de nós e a gente não sabe. Verdade. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, vai começar o caldo engrossar agora. Às vezes a cobra está bem pertinho de você e você não sabe. Estava na mão dele, ele não sabia. Só que a Bíblia diz que quando ele rebola no chão, Moisés fugiu dela. E tem vezes que a gente quer partir para cima da cobra. Não vá. Se você for, com certeza você será picado. Não vá pela aparência. Cuidado com a aparência. Cuidado. Foi assim mesmo que Deus falou. A serpente disse a Eva, indagando aquilo que Deus já tinha falado: cuidado com o falatório de quem fala de alguém que é homem ou mulher de Deus para você não entrar em conflito com Deus, porque a Bíblia diz: ai daquele que tocar nos meus ungidos. Desse jeito, Jesus. Quem está entendendo, diga glória. Glória a Deus. Aí agora eu vejo a incapacidade de Moisés e a capacidade daquele que o chamou. Porque aquele que chamou você para o ministério é fiel para capacitar você. Eu creio, Senhor. Quem sou eu que vá? Eu não posso fazer nada. Deus diz: não é você que vai fazer, sou eu que vou operar.
O milagre não é você com as suas forças que você vai fazer, não, querido. É Deus que vai fazer o milagre lá na tua casa. Você não vai precisar mover um dedo sequer. É Deus quem vai pelejar por você, foi dito aqui essa noite. Eu quero que você entenda que Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele pegou um fugitivo do Egito, assassino, para transformar no maior pastor de Israel. Aleluia! Mediador de justiça, da lei, da Torá. E Deus fez aquele homem que até hoje o nome dele é marcado em todos os lugares. Até hoje você lê hoje ele. Deus não precisa de muita coisa. Vou contar outra situação só para que você possa entender. Desde aquele dia que Deus mandou Moisés rebolar a vara no chão, nunca mais a vara foi dele. A Bíblia diz em todos os lugares que você for ler, após isso, a Bíblia vai dizer: e a vara de Deus. E a vara de Deus não era mais de Moisés. Moisés andava com ela, mas não era mais dele. E a Bíblia diz que até hoje, presta atenção, a vara que floresceu no deserto estava dentro da Arca da Aliança. Você acha que vara floresceu? A de Arão, que estava na mão de Moisés. Esta vara. Agora entenda algo aqui essa noite para que você possa entender a grandeza desse Deus para operar o milagre na tua casa. Ele não vai precisar que você tenha dinheiro na conta. Não. Ele não vai precisar que alguém diga a você: olha, faça desse jeito que vai dar certo. Não vai, porque Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Olhe para cá por quê. O exército filisteu estava afrontando Israel agora. E a Bíblia diz que Davi pela madrugada baldou o jumento e Jessé disse: vai ver como que estão teus irmãos. Leva para eles manteiga, pega pão, leva tudo para lá. Leva leite e queijo da Saul e veja como é que estão os seus irmãos. A Bíblia diz que Davi, jovem ainda, vai ver como seus irmãos estão. E a Bíblia diz que ali o exército filisteu estava na descida do outro lado do arraial. E na hora que Davi chega, Deus cria situação. Quem cria situação? Deus. Quem cria? Deus. O exército estava lá sendo afrontado já fazia 40 dias. E a Bíblia diz que Davi chega. Porque a tua vitória todos vão ter que ver e saber que Deus é na tua vida. Não há como esconder uma cidade edificada em cima do monte. Não há como esconder uma candeia debaixo da mesa. Não há como. E Davi estavam querendo abafar, mas Deus disse: chegou o dia dele, é hoje. Eu vou mostrar que eu é que posso e não Saul. A Bíblia diz que o exército hebreu estava recuado com medo, porque Saul já tinha perdido a presença de Deus. Mas Davi estava lá, cheio da presença de Deus. Aleluia. Você pode não ter prata nem ouro, mas seja cheio da presença. Se você for cheio, o milagre vai chegar bem rapidinho, não vai nem perceber. Davi chegou. E a Bíblia diz que quando o filisteu lançou a afronta, Davi não tomou para si. Davi tomou como se doesse o coração de Deus. Ele olhou e disse: quem é este circunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? A Bíblia diz que os que estavam ao redor dele olharam assim, eu imagino, olhando com um olhar de desprezo, porque Davi era um jovem. Eles já estavam ali 40 dias equipados, com arma, com espada, com escudo, com couraça, com capacete. Davi chegou como um moleque, como um menino com a sacola, olhou assim e disse: quem é este incircunciso filisteu? Porque Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e as que não são para confundir as que são. Aí Davi agora pergunta e diz assim: eu vou adiante dele, não temas, rei. Aí Saul olha para a criança e diz: você não vai poder pelejar com ele. Porque entenda, o olhar do homem para olhar a minha capacidade é uma coisa, e o olhar de Deus para olhar a minha capacidade é outra. Olham para você e não dão nada por você. Olham para você e menosprezam você, porque talvez a sua capacidade de pregar seja pouca, a sua eloquência de falar seja o mínimo, e a sua voz talvez não seja boa para louvar. Mas eu quero dizer a você que aquele que te chamou é quem vai capacitar. Aquele que te chamou é fiel para fazer.
Eu quero que você entenda que Davi, pela sua força, ele não tinha capacidade nenhuma de enfrentar Golias. E Saul olhou para ele e disse: tu não poderás enfrentar isso não, porque ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi olhou para ele e olha que... Querido, quem está cheio de Deus não vê a dificuldade que está na frente dele, vê a grandeza do Deus que está na retaguarda dele. Aleluia! Glória! Ele olhou e disse: como é a conversa? Você vem a mim. Eles estavam indo em encontro e o gigante olha para Davi e diz: mandaram uma criança para pelejar comigo? Mandaram um verme desse, um cão desse, com pau e pedra? Por acaso eu sou algum cão? E a Bíblia diz que o filisteu amaldiçoou a Davi e a seus deuses, que era Dagon. Olhe para cá para você entender uma coisa. Dagon reinou até aquele dia, foi 40 dias. Mas Deus disse: eu vou colocar só o meu dedo em cima de Davi, e eles vão saber que há Deus em Israel. A criança desce e Saul olha para cá, porque tem muita gente querendo capacitar os outros com as coisas da terra, e Deus vai dar capacitação a você com o que vem do céu. Saul olhou e disse: pega minha armadura, pega o meu escudo que é o melhor, pega a minha espada que está mais afiada, um exemplo, porque tudo que era do rei era com certeza melhor do que qualquer um que estava pelejando ali. Pega a minha e vai. Entenda uma coisa: quem capacita é Deus. Deus não vai capacitar você como capacitou seu irmão que está lá. A capacitação dele é ele, Deus. A sua é sua e Deus. A Bíblia diz agora que Davi desce sem armadura para pelejar com um gigante que estava armado. E a Bíblia diz agora que Davi olha para o gigante e pega, sabe o que? 5 pedras. Quantas pedras? 5 pedras para derrotar um gigante que afrontou todo um exército. Porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E uma pedra só Davi usou. Quantas pedras? 5 ele pegou, mas uma só ele a usou. Porque Deus não precisa de conselho do homem. Saul tentou aconselhar a Davi. Davi disse: não, eu nunca lutei com isso. Eu vou lutar com aquilo que eu sei, porque Deus vai usar você da maneira que você é. Como você é. Se é no louvor, Deus vai usar no louvor. Se é na palavra, Deus vai usar na palavra. Se é no ministério, Deus vai usar no ministério. Pastor, mas eu não tenho nada disso. O meu dom é somente arrumar a casa de Deus. Querido, é nisso mesmo que Jesus quer te usar. Não existe grande e pequeno diante de Deus. Todos nós somos servos. Servos. E com uma pedra só Davi derrubou o gigante. E naquele dia Deus não precisou de WhatsApp, Deus não precisou de Facebook, Deus não precisou de Instagram para expandir o nome de Davi. Tem muita gente, pregador itinerante, nada contra isso, mas eles fazem questão de postar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram: eu vou pregar hoje fulano e tal, pensando que isso vai render gente. Quem traz as pessoas é Deus. Não é foto, não é publicação. Isso, além do que seja necessário. O nome de Davi depois desse dia nunca mais foi o mesmo. E não precisou de WhatsApp, não precisou de Facebook, não precisou de nada disso. Então, se você quer ter um ministério com Deus, seja cheio de Deus. Deus não precisou de muita coisa para fazer o milagre da vida de Jefté, filho de uma prostituta, rejeitado por todos seus irmãos e condenado por toda a sua família. A Bíblia diz que Jefté fugiu e ficou nos seus lugares lá. Mas com o tempo Jesus disse: está na hora de voltar. Você não vai voltar da maneira que você saiu diante da sua família. Você saiu como humilhado, você saiu como menosprezado, rejeitado, mas você vai voltar como rei diante deles. Você vai voltar como juiz dessa nação. Aleluia. Filho de uma prostituta. Querido, Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir
as sábias. Eu quero que você medite nisso. Deus não vai precisar de nada daquilo que a gente queira dizer. Senhor, o milagre vai ser assim. Pai, será que vai ser dessa maneira, dessa forma? Não. Vai ser da maneira que Ele determinar para você e para mim. Quem crê nisso, dê glória a Deus. Glória a Deus. Fica de pé e vamos encerrar o trabalho do Senhor. Quero agradecer a Deus nessa noite pela vida das irmãs. Louvado seja Deus que está nos visitando. Deus seja louvado a vida do nosso amado irmão que sempre está nos visitando. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo, querido. Seja bem-vindo aqui todas as vezes, né? Às vezes a gente já deve usar 30 aqui, mas isso aí deixa para lá. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero que ele esteja aqui para ouvir a palavra de Deus. Né? Que uma hora eu tenho certeza que Deus vai trabalhar no coração dele. Em nome de Jesus o Senhor vai trazer libertação e vida para salvação para a vida dele. Queridos, quem recebeu dessa palavra?